A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Desde já quero te agradecer por estar aqui nessa manhã, por ter aceitado o meu convite. E nessa manhã nós vamos estar falando sobre ouvir a voz de Deus. E eu quero te perguntar nessa manhã, você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Você tem tido discernimento do que Deus quer falar com você? Então, vamos começar nessa manhã e já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você deixar o seu joinha, para você deixar um comentário, deixar um amém, para que esse canal venha crescer e mais pessoas venham ouvir o que tem a dizer nesse vídeo, o que Deus tem a dizer nesse vídeo de hoje. Tá? Então vamos começar com uma pequena oração. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que orar. Né? Então vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e buscar a face do Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, estamos aqui na Tua presença santa e maravilhosa, queremos te agradecer por tudo. Senhor, que tudo que venha ser falado aqui, Pai, nesse vídeo, Senhor, venha a sair diretamente do trono de Deus, Pai. Que tudo que sair da minha boca seja falado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que nada seja de mim, mas seja tudo guiado pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Venha nos guardar, nos proteger, venha te dar todo esse impedimento, Pai, nas linhas da internet, nos veículos, Senhor, nas transmissões, para que as pessoas venham ouvir, que o inimigo seja derrotado nas nossas vidas nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos guiar e nos dirigir, Senhor, que nós venhamos falar somente aquilo que seja do Teu Santo Espírito, que nada seja de mim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, te louvar e te honrar por tudo, Pai. Amém, Senhor. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia em João, o capítulo 10 e o versículo 27. Nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. O problema não é se Deus fala ou se Deus não fala, né? O problema é quem está disposto a ouvir. Quem está querendo ouvir a voz de Deus. O problema não é se Deus está em silêncio, não. O problema é se nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós estamos preparados, nós sabemos como ouvir a voz de Deus. Em João, já deixei aberto aqui o capítulo 10 e o versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, se você é ovelha do Senhor Jesus, você consegue ouvir a voz do Senhor. Mas muitas vezes a distração dessa vida, as coisas dessa vida, a correria dessa vida, fecha os nossos ouvidos. Nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. É como uma ovelhinha que vai se afastando do aprisco. Então a voz do pastor vai ficando mais longe e vai ficando difícil dela conseguir ouvir a voz do Senhor. Em que área? Na área espiritual, na área emocional, na área física, na área financeira, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Quando você vai fazer um negócio, você precisa orar antes e ouvir a voz do Senhor, para que você não caia em nenhuma armadilha do inimigo, para que você não traga nenhum problema para a sua vida. Na área emocional, você precisa ouvir a voz do Senhor. Você que ainda é jovem, que você está querendo casar, uma jovem, um rapaz está querendo casar, você precisa orar. Você precisa orar para poder ouvir a voz do Senhor, para você não cair em nenhuma armadilha. Casar com alguém que vai te fazer infeliz, alguém que não sirva o Senhor, alguém que vai ser um laço do passarinheiro para a sua vida. Você que está na vida espiritual, que você está servindo o Senhor, e você está no ministério, e você quer ouvir a voz do Senhor, você tem até um cargo na igreja, você precisa orar, se preparar e ouvir a voz do Senhor. E como que fica mais fácil de nós ouvirmos a voz do Senhor? Como que nós preparamos nosso espírito para ouvir a voz do Senhor? Primeiramente, orando e jejuando. O nosso espírito fica mais sensível a ouvir a voz de Deus quando nós jejuamos e quando nós oramos. Vamos agora ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 17 e o versículo 21. Mateus capítulo 17 e versículo 21. Mateus
capítulo 17, versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 21, está escrito assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pelo jejum e pela oração. Então, aqui Jesus está dizendo que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, tem demônios que trazem impedimento à nossa vida financeira, espiritual, emocional, nosso casamento, com os filhos. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Você tem que jejuar, você tem que tirar um tempo de jejum, você tem que tirar um tempo de oração. Se você tem algum tipo de enfermidade, você não precisa passar horas de jejum. O maior sacrifício Jesus já fez. Então, nós não precisamos fazer horas de jejum, achando que isso vai chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus é o seu propósito, o seu sacrifício conforme as suas condições. Se você não pode fazer um jejum de 12 horas, faça de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas. Se você não pode ficar sem tomar o seu remédio, fale para o Senhor, converse com o Senhor, vou fazer um sacrifício, mas eu tenho que tomar meu remédio. Aí você bebe água, toma o seu remedinho, fica um tempinho sem comer. Então você faça o jejum conforme o seu corpo. Você também não pode colocar o seu corpo em risco, né? Mas você pode fazer um pequeno sacrifício de 1 hora, de 2 horas, 3 horas. Deus vai receber. Porque Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração contrito. Um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Disposto a fazer um sacrifício para poder ouvir a voz de Deus e entrar nos caminhos que Deus quer. Conforme a vontade que Deus quer. Então, Senhor, eu não posso fazer um jejum de 12 horas. Não posso ficar totalmente sem comer e sem beber. Então, você tira aquilo que você pode tirar. Não fique sem tomar o seu remédio. Se você não pode ficar sem beber água, não fique sem beber água, mas faça um pequeno sacrifício conforme as suas condições. Tem o jejum de Daniel, né? Que eles comeram só frutas e legumes, você pode estar fazendo também. Então, não vou entrar nessa questão, mas o que eu estou querendo dizer para você, faça o seu sacrifício conforme as suas condições, mas faça. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, você pode também estar orando e jejuando, buscando a face do Senhor. Vamos ler também em Mateus, capítulo 4, capítulo 4 e o verso do 1 ao 4. Diz assim, Mateus, capítulo 4, o versículo... Vamos ler o versículo só 1 e o 2. Meu celular, o outro ligou sozinho. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos e irmãs de Cristo Jesus, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele teve que jejuar para ele poder começar o ministério dele. Ele teve que jejuar e orar. Imagina nós. Imagina nós essa correria do dia a dia, que somos fracos, que somos pó. Se nós não temos que jejuar, se nós não temos que orar e buscar a face do Senhor em oração, para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para nós ouvirmos a voz do Senhor. Então, quando nós jejuamos, nós oramos, o mundo espiritual se abre, os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos espirituais se abrem, e nós conseguimos ver e ouvir com mais facilidade a voz do Senhor. Jesus jejuou e orou, buscou a face do Senhor. Jesus orava e jejuava constantemente. Jesus estava sempre orando. E ele era Deus, 100% Deus. Mas ele precisava estar orando e jejuando, porque ele é também 100% homem, 100% carne. E ele teve fome. Então quer dizer que Jesus comia, Jesus bebia, Jesus era um ser humano normal. Nós precisamos também seguir os exemplos de Jesus. Jesus deu exemplo em tudo. E muitos demônios têm tapado os ouvidos dos homens, das mulheres de Deus, por falta de jejum e oração e consagração.
Então jejue, ore e busque a presença do Senhor. Vamos ver também o que está escrito em Joel, capítulo 2 e o versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, choro e com pranto. Isso quer dizer, com jejum e oração, coração quebrantado, coração contrito. Então, convertei-vos ao Senhor com jejum e oração. Nós temos que mortificar nossa carne. A nossa carne só quer comer, beber e dormir. E muitas vezes errar e pecar contra Deus. Mas como que nós mortificamos a nossa carne? Fazendo ela ficar mais espiritual. E como que nós fazemos isso? Com sacrifício, com o rosto no pó, jejum e oração. Esses dias eu estava com uma vontade de orar no rosto no pó. E eu acordei com aquela vontade de orar com o rosto no pó. Eu falei, nossa Deus, por que essa vontade assim, né, grande no meu coração de orar com o rosto no pó? Aí o Senhor me disse, a oração que você está fazendo por aquele parente seu, só vai resolver com o rosto no pó. Então, tem oração que é só com o rosto no pó, tem coisas que só se resolve com o rosto no pó. Então, você que jejuava e não jejua mais, por que parou de jejuar? Volte a jejuar. Mortifique a sua carne e busca o Senhor Espírito em verdade. Você que não ora mais, passava as madrugadas orando, 2, 3, 4 horas, orando de madrugada, tinha sonhos e visões, agora não ora mais, não jejua mais, por quê? Cuidado para você não se tornar as virgens tolas, as que dormiram e tiveram suas lamparinas apagadas. Nós temos que manter a nossa lamparina acesa. Por quê? Porque o Senhor vai voltar em breve. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. E você precisa estar preparado. E não vai demorar, irmãos. 2030 é a agenda mundial, né? Vai ser uma só agenda. Não tendo muito disso, mas eu creio que vai ser um só governo. Então, está tudo acontecendo. Olhe para Israel. E aqui no Brasil também as coisas vão começar a acontecer. Já estão acontecendo, né? Só não se manifestaram em público ainda, mas já estão acontecendo. Então você precisa estar preparado, precisa mortificar a sua carne, buscar o Senhor em jejum e oração. E seja preparado. Agora, irmãos, vamos buscar a presença do Senhor em oração. Vamos buscar, vamos pedir para o Senhor força para nós estarmos orando, jejuando e buscando a face do Senhor. Nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar a orar. Precisamos pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, nos ajudar a jejuar, porque o inimigo coloca impedimento, o inimigo coloca desejo na nossa carne. É igual quando nós vamos ler a Bíblia, já dá aquele sono. A gente fica o dia inteiro no celular, mas quando vamos ler a Bíblia, primeiro capítulo a gente já começa a querer dormir. São guerras espirituais, guerras espirituais. A gente vai começar a fazer alguma coisa pro Senhor, pronto, começa alguém batendo no portão, a gente começa a lembrar de coisas que a gente tem que fazer, que a gente não fez a semana inteira. Mas quando nós vamos orar, ler a Bíblia, começa a vir tudo. Desejo de comer, desejo de dormir, alguém bate no portão, alguma coisa a gente vai fazer e quer fazer. É impedimento, é mundo espiritual. Você que tem timidez de pregar, isso é guerra espiritual. Você tem timidez de louvar, isso é guerra espiritual. Espírito de constrangimento. Ai, meu Deus, que medo, que vergonha. Ninguém pode me olhar, ninguém pode me ver. Isso é guerra espiritual. Você precisa orar por você, precisa jejuar por você, precisa pedir para o Senhor te ajudar. Porque Deus quer te usar. Você é vaso, Senhor. E toda árvore que não der frutos, essa vai ser cortada, vai ser arrancada e ser lançada no fogo. Então você precisa orar por você mesmo, para que você comece a dar frutos. Ah, eu não vou lá porque eu sou tímida. Ah, sabe quem está precisando de oração, mas não vai lá orar? Por causa da timidez, por causa do medo. O espírito de medo não provém do Senhor. Então não fique com medo. Busca o Senhor em oração, que Ele vai repreender esse espírito de timidez, esse espírito de constrangimento.
Muitas vezes a gente não faz as coisas que tem que fazer por constrangimento, timidez excessiva. Isso não é de Deus. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. E isso eu estou colocando no meu coração, tem que falar. Você é esposa, que não confia mais no seu marido, talvez ele te traiu. E você não confia mais e você sente que o seu casamento está acabando. Você precisa jejuar e orar por você mesmo. Primeiramente, para que você perdoe ele. E segundo, para que você volte a confiar nele. E se você sente que realmente ele se arrependeu, se você sente que realmente ele se arrependeu do que fez, e você quer restaurar o seu casamento, você não quer abandonar sua esposa e sua família por causa de um erro que ele cometeu, você precisa jejuar e orar. Precisa colocar o seu rosto no pó. Eu vou contar esse testemunho, o Senhor sempre coloca no meu coração para mim contar os testemunhos. Ontem, eu fui pegar o ônibus, né? E tinha uma mocinha do meu lado e Jesus mandou falar para ela, Jesus te ama, né? Eu sempre falo, Jesus te ama nos ônibus, nos lugares, onde Deus manda eu falar, eu falo. Temos que ser ovelha do Senhor, né? E tinha uma mocinha do lado, eu falei para ela, Jesus te ama. E os olhos dela estavam todos lacrimejados, né? Ela falou, ai, tá bom, ai, obrigada. Aí ela começou. Eu estava lá no médico, eu tenho depressão, já tentei suicídio 3 vezes, né? Mas aí a médica falou que ia me internar de novo, mas eu não quis ficar lá não. E contando a vida dela, né? Eu falei, não, em nome de Jesus, vamos expulsar esse demônio agora. Eu já fiz oração para ela lá no ponto de ônibus. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E orei por ela e fui repreendendo. Aí já saiu um espírito das trevas da vida dela, já saiu um fluido maligno. E eu fui conversando com ela e orando e orando. Entramos no ônibus, que pegamos o mesmo ônibus. Aí ela começou a conversar comigo que ela estava casada há 17 anos e fazia 8 anos que o marido dela tinha uma amante. E ela não sabia. Quando ficou sabendo, se separaram. E ela caiu em depressão. Tentou suicídio, até mesmo com cordas no pescoço, né? E tomou vários remédios. E eu comecei a conversar com ela. Falei, filha, você precisa jejuar e orar por você mesmo. Você precisa se amar. Você precisa sair dessa depressão. Eu falei, talvez Deus permitiu isso na sua vida para que você fosse mais forte espiritualmente. Eu falei, cadê o seu ex-marido? Ele parou de viver? Ele abandonou a outra, parou de viver alguma coisa assim? Ela falou, não. Eu falei, pois é. Ele está vivendo a vida dele e você está aí se matando aos poucos. Tá com depressão. Tá morrendo aos poucos. Eu falei, outra, se você tentar suicídio, sua vida não vai melhorar. Pelo contrário. Você vai queimar no inferno eternamente. E eu falando para ela, falei, você precisa orar e buscar o Senhor. Porque tirar sua vida não vai resolver. O que vai resolver é você se valorizar. Se valorizar, orar por você, jejuar por você mesmo, clamar por você mesmo. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Então você tem que lutar por você mesmo. Na palavra de Deus diz, corre, foge, escapa-te por tua vida. Você está perdendo a sua vida, você está morrendo aos poucos. E eu comecei a conversar com ela, dei vários conselhos para ela, né? Eu até peguei o telefone dela e mandei o meu vídeo para ela, do vídeo passado que nós fizemos sobre, que eu orei sobre cura e libertação. Aí ela falou que era assistir e tal, né? Então você, esposa, que tá aí, não confia mais no seu esposo, o casamento tá acabando, tá tentando suicídio, tá pensando coisas ruins, pare com isso. Não deixe o diabo falar no seu ouvido, falar no seu coração, não deixa a carne dar lugar pro diabo, não, dê lugar pro Espírito Santo de Deus, vai orar, vai jejuar, vai clamar, vai buscar por você mesmo, entendeu? Você vai dar conta da sua vida a Deus. Então, cuide da sua vida, corpo do templo e da morada do Espírito Santo. Cuide do seu templo. Você é o templo do Espírito Santo, então cuide dele. Ore, jejue, clame, busque a Deus, se alimente, vá orar, ore, vá passear, entendeu? Vai conversar com os parentes, não fica dentro de casa se remoendo. Ore, busque, clame a presença do Senhor, a face do Senhor e saia, e converse, e sorria. Não fique cabisbaixa, entendeu? Não fique cabisbaixa. Dê lugar para o Espírito Santo. Alegre o seu coração, formoseie o seu rosto, alegrando o seu coração. Tá? Você esposo também. Se eu colocou no meu coração, falarei. Que a sua esposa, às vezes, é indiferente
por você. Ore por ela. Clame por ela. Às vezes ela não tem aquele desejo mais por você. Se o Senhor está colocando na minha boca, eu vou falar, eu já ia começar a orar, mas o Senhor tá colocando no meu coração para me falar. Tem esposa que não tem mais aqueles desejos, né, pelo marido. Então você, marido, que serve a Deus, que é um homem de Deus, não adianta você ficar cobrando e lançando em rosto, não. Tem mulheres que são sensíveis. E se não quer, não quer, não tem o que fazer. Oração e jejum. Jejum e oração, clamor, rosto no pó. Deus, eu quero a minha esposa. Deus transforma a minha esposa. Deus repreende esse espírito de indiferença. Porque o inimigo, ele entra no casamento. Ele usa a área sensível das pessoas para poder destruir casamento, poder destruir relacionamento. Então, busque varão pela sua família, busque varão pela sua esposa. Normalmente as esposas sempre oram e jejuam pelos maridos, né, pelo casamento, mas os esposos também têm que orar e jejuar pela sua esposa, pelos filhos, pela família. E assim você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz do Senhor, Ele vai te ajudar, vai te dar estratégia. Como que você tem estratégia? Buscando a voz do Senhor, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, mortificando a sua carne. Então vamos orar, vamos buscar a voz do Senhor. Você, filho e filha, que o seu pai é muito duro com você, sua mãe é muito dura com você. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Os pais não são perfeitos. Nós temos sim que dar exemplo aos nossos filhos, temos que fazer o que é certo, mas nós erramos. Pais e mães erram. Então, não pega o exemplo ruim de seu pai para sua mãe e traga para sua vida. Não, pelo contrário. Veja o lado bom do seu pai e da sua mãe e traga de exemplo para sua vida. E aquilo que não te agrada neles, vá orar e jejuar pelo teu pai, para tua mãe, para sua família. Nós temos que aprender a orar e jejuar e buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, eu já vi Deus transformar os corações no mesmo instante que eu orei, que eu pedi. Às vezes eu nem orei. E o Senhor transformou o coração. Porque Deus transforma. O Espírito Santo é quem faz o homem se arrepender dos seus pecados. É o Espírito Santo que transforma os corações. Então, nesses últimos dias da igreja na terra, nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos conforta, Ele que nos consola, Ele que nos ajuda a se chegar a Deus. Como é que nós temos o Espírito Santo? Ouvindo a voz de Deus, orando, o Espírito Santo se achegue em nós. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque falar em línguas estranhas nos edifica a nossa vida espiritual. Eu não sou pregadora, irmãs, não sou pregadora, não tenho eloquência de pregadora, mas eu sou profeta do Senhor, e que Deus manda falar, eu falo. E às vezes o Senhor não me usa como uma palavra assim, eu vou te dar, se Deus quiser mandar eu falar, eu falarei. Mas normalmente Deus me usa com uma palavra assim de despertamento. Uma palavra um pouco mais dura, sabe? E às vezes alguém pode franzir a testa com a palavra, né? Mas a palavra que Deus me usa para falar é essa. E nesses últimos dias estamos precisando sim de despertamento. Eu mesmo, irmãos, há pouco tempo eu estava cochilando, dormindo. O Senhor me despertou. Acorda, olha, a trombeta vai soar, desperta. E eu acordei, irmão. Nós cochilamos, a palavra de Deus diz que todas dormiram, mas 5 acordou e 5 continuou dormindo. Nós precisamos despertar, precisamos acordar. E outra, não é só pelas coisas dessa vida. Nós precisamos jejuar e orar para ficar preparado para o arrebatamento da igreja. Você que tem rancor, mágoa, ressentimento do coração, se prepara. Se prepara, vai perdoar. Libera perdão. Coloque o rosto no pó, vai clamar, vai buscar. Eu estou nesse processo, irmãos. Todo dia eu tiro um tempo para orar por todos que me feriram, por todos que me magoaram. Eu tiro um tempo para orar por todos aqueles que eu feri de alguma forma, que eu magoei de alguma forma, consciente ou inconsciente. Deus ajuda aquela pessoa que eu nem sei quem que é me perdoar, e que eu perdoo todas as pessoas que me feriram. Eu estou orando. Estou liberando perdão, entendeu? Já estou sentindo meu coração mais leve. E o Senhor já me mostrou, meu coração limpo. O Senhor já me mostrou tirando raízes de amargura do meu coração. Coisas que eu nem lembrava, viu? Coisas que eu nem lembrava.
Mas o Senhor me fez lembrar, eu falei, Deus, eu preciso orar por isso. Ele falou, precisa, porque as raízes de amargura, esse sentimento fica no mundo espiritual. E esquecer não é perdoar. Perdoar é quando você ora e aquilo não te fere mais. Mas mesmo que você não lembre daquilo, não é porque você perdoou, você esqueceu, mas ali o ressentimento é no seu coração. Quando aquilo vinha à sua memória, se chegar a vir à sua memória, aquilo lá vai te chatear, vai te trazer um incômodo. É porque tem raiz de amargura. Aquilo lá ficou parado no mundo espiritual. Então você precisa orar pelo seu mundo espiritual para tirar as raízes de amargura, esse sentimento. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Você precisa jejuar e orar por você mesmo. Talvez você mente. Talvez você engana. E é coisa que você não quer fazer, mas você não consegue parar. Por quê? Porque você precisa de uma libertação espiritual. Você precisa de uma libertação. Você precisa fazer campanha por você mesmo. Agora você falou, se essa pessoa da sua família, sempre faça campanha por ela. Faça propósito, faça votos. Entendeu? Faça votos por essa pessoa. De ofertas por essa pessoa, ofertas financeiras que eu falo mesmo. Então, tudo nós temos que fazer um pacote de coisas espirituais para a nossa vida. Jejum, oração, clamor, precisamos fazer voto, precisamos fazer campanha para que as maldições sejam quebradas na nossa vida, na vida da nossa família. Então, é assim que nós ouvimos a voz de Deus. Jejuando, orando, buscando, clamando. Esses tempos eu estava orando e chorando mesmo. Porque eu quero subir no arrebatamento da igreja, irmãos. Eu estava chorando, falando, Deus, eu preciso ser mais misericordiosa. Entendeu? Eu preciso ser mais misericordiosa. Eu preciso ter o teu coração. E eu estava orando, Deus, eu preciso. Eu preciso ser mais misericordiosa. Porque nós não somos perfeitos, né, irmãos? E eu chorando muito, eu falava, Deus, eu preciso alcançar a tua misericórdia, que na palavra de Deus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcançará a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é nos levar para a glória, nos arrebatar dessa terra, isso é misericórdia do Senhor. Eu falei, então eu preciso ser mais misericordiosa para alcançar a misericórdia. E o Senhor me disse, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então chore por você mesmo, clame por você mesmo, para que você seja consolado pelo Senhor, para que você alcance a misericórdia do Senhor, para que naquele dia você esteja preparado para ouvir o arrebatamento da igreja. Que nós não sejamos apegados nas coisas dessa vida. Precisamos trabalhar, sim, precisamos comer, sim, beber, comer, dormir, precisamos ter vida social. Precisamos sim, mas nada que seja envolvido com as coisas do mundo. Mas nós precisamos sim desapegar das coisas dessa vida e se apegar mais em Deus. Não é tempo, irmãos, de... eu quero ficar rico. Amém, que você fique rico para ajudar as pessoas. Mas, porque a vizinha minha falou assim, eu sempre oro, eu quero viver 200 anos. Irmãos, viver 200 anos nessa terra. Já está insuportável viver agora. Mas daqui a 200 anos tem pessoas que são apegadas nas coisas dessa vida. Eu falei, amiga, viver 200 anos. Eu falei, eu não quero não. Eu quero logo morar com Cristo. Entendeu? Então, assim, eu não estou julgando, né, as pessoas que são apegadas, né, na vida, né, e querem viver 200 anos. Mas, irmãos, guerra, fome, peste, terremoto, violência. Vamos nos preparar, porque o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é na glória. Nosso lugar é morando com Cristo. Aqui é só passageiro. Eu não quero ficar 200 anos aqui, não. Eu quero morar com Cristo. Eu quero que Ele venha me buscar logo. Quero subir no arrebatamento da igreja. E as coisas dessa vida não vão subir. Nada vai subir. Eu até comentei, né, com a minha mãe. Eu falei, mãe, quando acontecer alguns sinais que Deus me mostrou, eu vou sentar na beira da minha cama, fazer minha malinha e ficar preparada. Ela falou, não, minha filha, não faz mala não, que vai ficar pesado. Eu falei, realmente, mãe, você falou tudo agora. Só eu já é o suficiente, nada de mala. Mas a mala que eu quis dizer é as coisas espirituais, né, que fizemos aqui. A malinha que eu falo é aquilo que Deus tem nos chamado para fazer e nós temos nos colocar à disposição para fazer. Mas que o Senhor venha falar melhor ao seu coração nessa manhã, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração. Então vamos fazer essa oração e quero dizer também que você coloque seu nome aí nos comentários,
que eu vou estar orando por você e logo eu vou disponibilizar o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, tá? Porque lá vamos ter esse grupo de oração. Você coloca seu nome lá e nós vamos orar um pelos outros. Mas enquanto eu ainda não coloquei o link da oração aqui no canal do YouTube, coloca o seu nome aí nos comentários. Coloca o seu nome nos comentários, o seu pedido de oração. Se você não quiser colocar o seu pedido, coloque somente o seu nome, tá? E diga assim, preciso de oração. E eu vou estar apresentando você em oração. Então vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e buscar o Senhor em oração. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença santa e maravilhosa. Senhor, queremos dizer que o Senhor é santo. Glórias ao Pai que é santo, glórias ao Filho que é santo e glórias ao Espírito Santo que é santo. Deus, Tu és maravilhoso e tremendo. Tu és maravilhoso e tremendo. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visita cada coração, Pai, que está assistindo esse vídeo. Seja agora, seja amanhã, seja daqui um mês, daqui 30 dias, não importa, Pai. Que essa pessoa que ouvir, Senhor, esse vídeo, essa oração, Pai, seja alcançada agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Você vai transformar esse coração, Pai. Você vai encher essa pessoa do Teu Santo Espírito, Pai. Você vai dar um despertamento para essa pessoa. Desperta essa pessoa. Desperta ela em jejum. Desperta ela em oração, Senhor. Pela família dela, por ela mesma, Senhor. Pela família, pelos filhos, pelo ministério, Pai. Desperta essa pessoa, Senhor. Desperta em jejum, desperta em oração, desperta em clamor, desperta em santificação, Pai. Que nós venhamos deixar as coisas dessa vida de lado, Senhor, e nos preparar, Senhor, para aquilo que o Senhor tem nos conduzido, pelo caminho que o Senhor tem nos chamado, Senhor, que é o céu, Pai, que é o céu, porque o mundo, Pai, jaz no maligno, Pai. Então que nós não venhamos, Senhor, nos apegar nas coisas dessa vida, que nós venhamos nos apegar nas coisas do céu, Senhor. E para isso, Senhor, precisamos jejuar, orar, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Pai. Senhor, que naquele dia nós viemos ouvir do Senhor, benditos, entre benditos, meu Pai, para o lugar que você está preparado. Senhor, queremos ouvir isso do Senhor, Pai. Queremos ouvir o Senhor alegre, feliz, nos chamando para entrar no reino que nos está preparado, porque o Senhor preparou para nós muitas moradas, porque se não fosse assim, o Senhor não teria dito, Pai. O Senhor disse que o Senhor tem preparado lugar para nós na glória, Pai. Então nos desperta para orarmos, jejuarmos por nós, pela nossa família, Senhor, para que o marido venha ser salvo, os filhos venham ser salvos, os vizinhos venham ser salvos, os parentes venham ser salvos, para que os nossos irmãos em Cristo Jesus venham ser transformados e libertos, estar preparados para subir, Pai. Quero te pedir nessa manhã que o Senhor venha repreender todo espírito de depressão, Pai. Todo espírito de ressentimento, todo espírito de mágoa, Senhor, que separa o Senhor do homem, faz separação, porque se nós não perdoamos, o Senhor também não nos perdoa, Pai. Então nos ajuda a perdoar nosso próximo, Senhor. Nos ajuda, se nós sabemos, Pai, de alguém que tem algo contra nós, que nós venhamos deixar a nossa oferta ali no altar e nós vamos nos reconciliar com essa pessoa, pedir perdão, conversar, Senhor, colocar tudo em ordem e depois nós vamos oferecer o sacrifício, Senhor. Aí o Senhor vai receber, Pai, porque o Senhor não recebe, Pai, sacrifício, Senhor, de pessoas que têm rancor, mágoa, ressentimento, ira, inveja no coração, Pai. Mas o Senhor vem limpar esse coração, que o Teu Espírito Santo venha limpar, Senhor, o coração, porque não existe impossível para o Senhor. Não existe impossível para o Senhor. Então venha trabalhar, venha curar, venha transformar, venha libertar, venha restaurar. Dá força, Senhor, para esse pastor que guia, que dirige, Senhor, muitas ovelhas, Senhor, para o Teu aprisco. Senhor, dá força para esse pastor, que ele venha orar, jejuar por ele mesmo, pelas ovelhas, pela família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero orar também pela vida financeira, Senhor, dessa pessoa, Pai. Ele está tão cansado, está tão triste, está tão abatido, Pai, porque as portas de emprego estão fechadas. Mas nessa manhã eu profetizo uma porta de emprego aberta para esse pai de família, para essa mãe de família. Que o Senhor venha alegrar esse coração, Pai, porque precisamos, Senhor, trabalhar, pagar nossas contas, Pai. O Senhor venha abrir as portas de prosperidade, Senhor. O Senhor venha abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida, Senhor, para as nossas vidas.
Então, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos teu santo nome, porque tu és fiel. Em nome de Jesus, eu repreendo e expulso todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, todo espírito de impedimento, todo espírito alojado, Senhor, nessa casa, nessa vida, nessa família, essa enfermidade que não sai, eu repreendo agora. Receba a sua cura, a sua libertação, pelo poder do sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Receba a sua vitória, a sua cura, a sua libertação. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Amém. E você que foi alcançado pelo Senhor, digite amém. E amanhã estaremos aqui novamente. E o vídeo se estendeu um pouco, e no shorts eu coloquei que ia começar às 8 horas, mas como o vídeo se estendeu um pouco, então vai atrasar um pouquinho esse vídeo para chegar, tá? Mas quando isso acontecer, atrasar de chegar o vídeo, é porque eu estendi um pouco mais. Você espere e assista, e ore, e clame, e busque o Senhor juntamente conosco. Deus abençoe.